Prazer a quem está aqui hoje, quem está chegando hoje dentro desse projeto. O Impulse foi criado como uma imersão no mês de julho. Então, temos aulas ao vivo todos os dias do mês de julho. Uma das pessoas que eu convidei para trazer aulas semanais foi Carolzinha, que é a minha mentora, que é a pessoa que me tirou de onde eu estava e me colocou num lugar muito melhor. Então, eu estou muito feliz da minha galera ter acesso agora à Carol. Muito feliz com a Carol ter aceitado esse convite, porque eu sei que a rotina dela é corrida, eu sei que é um desafio para ela estar aqui, mas conseguimos aí um horário fixo no mês de julho, então ela vai estar 4 semanas com a gente, toda quinta-feira, nesse horário das 9. Já tivemos aula, então, segunda, terça e quarta, as aulas estão salvas para quem está dentro, né, que fica salvo lá pela plataforma da Hotmart. Então, quem está assistindo essa aula, fica um convite para que vocês conheçam as outras convidadas, né, somos 7 no total, que estamos aí dando uma impulsionada no segundo semestre. Então, começamos o primeiro dia do segundo semestre e vamos até o último dia do mês de julho, com aulas todos os dias de semana, todos os dias úteis. Então, a gente tem convicta certeza de que a gente vai sair desse julho, né, fazendo um segundo semestre muito diferente. Quem dera, né? A expectativa é que seja o melhor semestre da vida de vocês, com muito conhecimento, com muita técnica e com um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, que isso é muito potente, isso é muito forte. Então, vou deixar a palavrinha para a Carol, para ela se apresentar. E muito obrigada, Carol. Primeira de 4, mas primeira de muitas que a gente vai fazer juntas ainda. Certeza. Obrigado, Babi, obrigada. Então, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, Babi. Foi muito especial mesmo esse convite, agradeço muito. E agradeço as pessoas que estão aqui com a gente e que vão entrar e que vão assistir depois. Sejam muito bem-vindas e espero que esse conteúdo acrescente muito na vida de vocês. Então, vou falar um pouquinho de quem que é a Carolina, quem é a Carolina e a família. Então, eu sou Carolina Fonseca, eu tenho 46 anos, sou mãe, esposa, empreendedora e feliz. Eu sou esposa do Rafael, sou mãe do Fernando e do Vitor, esses príncipes, esses 3 príncipes que vão alegrando e iluminando a minha vida. Minha carreira. Eu trabalho desde muito nova, eu comecei a empreender e eu nem sabia que era isso. Aos 10 anos de idade, eu já estava empreendendo, apesar de não entender direito o que era aquilo. Eu comecei a vender bala na escola porque eu queria comprar uma blusa de marca e o papai não tinha condição de me dar o dinheiro para aquela blusa. Então, eu comecei, naquela época, a empreender. E comprei minha blusa, viu, gente? Então, que isso sirva de exemplo. Vale a pena empreender logo cedo. Passei, então, depois, com 14 anos, eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Belo Horizonte. Por lá, eu fiquei 3 anos fazendo estágio como contabilista, que eu me formei como contabilista. E depois da contabilidade, eu fui, lógico, trabalhar contabilidade, com números. Não tem nada a ver comigo, gente. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar eu gosto de estar envolvida com pessoas. E os números ali, então, não estavam muito me agradando. Então, saí ali daquele momento e fui trabalhar numa empresa de recursos humanos. E de lá eu falei, nossa, isso aqui que eu gosto de gente, de movimento, de palestra, enfim. Trabalhei durante 2 anos na BH Trans como coordenadora de equipe, e isso eu comecei dos 18 para os 19 anos, então foi muito nova que eu comecei já nessa área da coordenação. Quando eu tinha por volta de 22 anos, eu tive uma oportunidade boa de ir para uma clínica de geriatria, e lá eu também fui coordenadora de 3 áreas, que era de 3 empresas, né? Era Divinópolis, Pará de Minas e Belo Horizonte. Então, aos 22 anos, eu já coordenava essas 3 clínicas. Quando, de repente, aos 24, veio a grande oportunidade, entre aspas, de ir para um grande banco, que foi o banco, que era o Unibanco na época, e que eu entrei no banco pensando que eu ficaria ali durante 4 anos, que era o tempo de eu fazer minha faculdade. Eu entrei para a faculdade aos 24 anos, porque eu não tinha condição ainda de pagar
a faculdade e todas as outras coisas. Aos 24 anos, então, eu entrei para a faculdade, acreditando que aos 29 eu sairia do banco. Só que não aconteceu bem assim. Dentro do banco, teve depois a fusão, que virou Itaú. Nessa fusão, eu ainda estava no banco, enfim. Eu fiquei 20 anos dentro do Itaú. Aí tem pessoas que me perguntam, 20 anos, Carolina, mas por que tanto? Porque estava bom. E outra coisa, eu comecei também a viver ali uma zona de conforto, porque dentro do banco eu estava crescendo, eu tinha um salário legal, eu estava feliz, eu era feliz ali porque eu sempre estava trabalhando com grandes equipes, então eu coordenava equipes grandes, que era sempre o que eu gosto mesmo, enfim. Mas as coisas vão mudando e no ano de 2022 eu tive crise de burnout. E foi no finalzinho de 2021, na realidade, em dezembro. Eu já vinha, claro, não foi de um dia para o outro que eu tive uma crise, mas eu já vinha me desgastando, porque estava havendo muitas mudanças dentro do banco, e com isso eu tive o burnout. E o que é o burnout? Muitas pessoas me perguntam, você ficou deprimida, Carol? Não, não era depressão. Não era mesmo, mas era uma estafa de trabalho. Por quê? Porque quando a gente quer entregar muito, quando a gente quer fazer muito pela empresa ou pelo outro, a gente acaba tendo um staff mesmo, a gente se cansa. E desse cansaço, desse estresse, vamos dizer, veio a crise de burnout. E é uma sensação horrível, é uma crise de ansiedade muito forte. E naquele momento eu pensei, agora já não dá mais para mim. Eu tenho um lema muito forte na minha vida, que é: eu nasci para ser feliz. Isso é certo para mim. E outra coisa, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sempre falo isso, porque eu acredito nisso. Eu acredito mesmo. Sendo eu a menina dos olhos de Deus, tendo eu nascido para ser feliz, eu não podia estar vivendo aquela crise de burnout naquele momento e nem nunca. Então, eu respeitei aquele momento, mas acreditando que eu tinha que mudar. E mudar não é fácil. Mudar requer sair de uma zona de conforto, ter muita confiança na gente, fazer um planejamento, porque a gente não sai, pelo menos eu, não que eu gostaria de sair do banco e cheguei, saí e pronto, o que eu vou fazer amanhã? Então, eu tive que me planejar. Então, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, a questão do planejamento estratégico, porém, com foco no autoconhecimento. E eu falo que é o seguinte, quando a gente se conhece, a gente consegue ter mais coragem para ir além. Por quê? Se você entende que vai dar conta, se sair do banco, por exemplo, você vai ter a coragem de arriscar, mesmo sabendo se não vai dar certo. Você não sabe se vai dar certo ou se não vai, mas você passa a ter coragem. Mas essa coragem só vem quando você entende quem é você. Então, eu saí ali Não, eu tive licença, eu fiquei de licença um período e resolvi realmente sair do banco para fazer aquilo que eu sempre fiz dentro do banco, que é impulsionar pessoas. Desde sempre ali, durante aqueles 20 anos que eu fui gestora, coordenadora, eu impulsionei pessoas ali dentro. Então, isso me deu muita clareza do que eu queria para frente. Então, eu comecei a estudar ainda mais, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho um MBA em gestão de pessoas e um MBA em gestão de negócios, eu sou formada como coach, eu sou mastermind com muito orgulho, né, Victor Pessoa? Está aí o meu instrutor, meu professor. Então, assim, eu venho estudando todos os dias, isso é fato, e aprendendo, porque a cada mentoria que eu faço, é um aprendizado que eu ganho, e a pessoa que está sendo mentoriada comigo também está ali aprendendo, e é uma troca o tempo todo. Então, feita a apresentação, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu passando aqui, Babi. Aí você não consegue não, né, Babi?
Então, ó, o que nós vamos falar aqui hoje? Então, vou falar para vocês os tópicos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Uma, que vai ser a importância do autoconhecimento, ferramentas para o nosso crescimento pessoal e profissional e reflexões e planos para o futuro. Então, essa é a abordagem que nós vamos usar. Mas quais que são os objetivos dessa aula de hoje? Proporcionar a vocês uma compreensão sobre a importância do autoconhecimento e apresentar também algumas ferramentas para o nosso crescimento pessoal e profissional. E, por fim, reflexões e elaborações para um plano futuro. Por que eu trouxe isso tudo? Não adianta hoje também, porque nem quando eu saí do banco. Pronto, saí do banco. E agora? Quando a gente tem um planejamento, as coisas começam a caminhar. É fácil? Não, não é fácil. É muito desafiador. Para qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas se você coloca no papel o que você vai fazer, primeiro, segundo, as coisas começam a andar. Eu falo isso demais nas minhas mentorias. Vitor sabe disso, que foi meu mentoriado, e ele sabe o quanto que eu falo da importância do papel com caneta. Gente, eu falo que é uma arma poderosa que existe, é o papel e a caneta. Porque daí, quando você começa a escrever, os seus sonhos começam a crescer e a tomar forma. Então, papel e caneta é muito importante. Quem tiver aí, quiser usar, fiquem à vontade. Vou trazer aqui a definição de autoconhecimento. E quem quiser participar, sinta-se super à vontade de fazer perguntas, questionar, colocar uma opinião, enfim, fiquem à vontade, tá? Para ser mais interativo e tudo. Então, qual que é a definição do autoconhecimento? Eu trouxe aqui uma definição mais teórica, mas nós vamos falando sobre isso. O autoconhecimento é um processo contínuo de explorar e entender os próprios pensamentos, emoções, valores, motivações e comportamentos. Mas como assim, Carol, um processo contínuo? A Carolina de 2020 não é mais a mesma da Carolina de 2024. Ah, mas só em 4 anos você mudou? Não, eu mudo todos os dias. Todos os dias nós mudamos. E por que isso? Porque a gente vai se conhecendo, a gente vai aprendendo e a gente vai fazendo o quê? Estudando cada vez mais e com isso a gente vai aprofundando no quem é você mesmo e o que você quer para a sua vida. Isso é muito importante. Então, é um explorar contínuo, entender seus próprios pensamentos. O que acontece? Às vezes, quando a gente tem lá 18, 20 anos e a gente quer algo, a gente não tem a maturidade para entender até onde a gente pode chegar. Com o passar do tempo, a gente vai criando essa maturidade e os nossos pensamentos, eles vão, como que fala, vão se formando, vamos dizer assim, de uma maneira mais estruturada. E com isso, a gente consegue se equilibrar mais. Porque quando a gente tem 18 anos, nós somos geralmente aquelas pessoas que se arriscam, que arrisca mais, que não tem medo, né? Então, a gente passa por essa fase do arriscar mais, né? E nesse momento, as emoções, elas estão, pulsando. Os valores, eles são aqueles que vêm de base, aquilo que a gente aprende lá na base, com o pai, com a mãe. E aí, esses valores, eles vão mudando em relação às motivações que a gente vai vivendo e os comportamentos que a gente vai tendo durante a nossa vida. As oportunidades que a gente tem durante a vida, porque a gente entra para o mundo acreditando que eu vou formar, vou arrumar um emprego, vou casar, só que a vida dá muita volta. E nem sempre é esse passo a passo tão certinho, entre aspas, porque quem disse que isso é certinho? Porque cada um vai escolher o caminho, né, a seguir, o melhor caminho para seguir. Então, o autoconhecimento também, ele trata-se dessa jornada pessoal que envolve esse reconhecer e aceitar. O quê? Aceitar as nossas forças e as nossas fraquezas. E permitindo um melhor alinhamento entre quem somos e quem desejamos ser. O que é isso? Entender o que são as forças. O que eu posso, o que eu quero, o que eu gosto. Se você não sabe o que gosta, como que você vai se entender?
Eu falava muito isso na mentoria com a Babi. Babi, qual a comida que você mais gosta? Ah, não sei. E a cor que você mais gosta? Nossa, não sei. Se você não sabe o básico, a cor, a comida, são coisas tão simples. Como que você vai querer alcançar um objetivo maior? Então, para você alcançar um objetivo maior, você precisa realmente se entender. Entender quem é, no caso, a Babi Reis. O que ela gosta? E o que ela tem que fazer para chegar lá? Isso é só com o papel e a caneta mesmo. Para se entender, a gente precisa se estudar. Porque às vezes você para estudar e que estuda, se enfia ali num quarto, um computador e está estudando só determinado assunto, mas não para se conhecer. Então, o autoconhecimento vem daí. O que mais? O autoconhecimento também é fundamental para tomar decisões e desenvolver uma vida mais autêntica e satisfatória. Se você se conhece, você sabe que a decisão que você tomar, ela vai ter todo um impacto na sua vida. Então, você tem que entender que você é autorresponsável pelas suas decisões. A autorresponsabilidade, ela tem que estar ali, constante na sua vida. Autoconhecimento e autorresponsabilidade. Por quê? Se você é autorresponsável, você entende. Eu tomei essa decisão de ir para o Mastermind, por exemplo, todo dia, todas as terças-feiras, durante 12 semanas. Essa decisão que você tomou também tem consequências. Quais seriam as consequências nesse caso? Eu vou estudar mais, eu vou ter mais conhecimento, eu vou conhecer pessoas, eu vou estar envolvida num ambiente bacana e tudo. Mas, por outro lado, vou deixar meus filhos em casa, vou deixar o meu marido em casa, não vou fazer, de repente, um para casa com um pequeno, não vou poder... Então, assim, você tem que entender que a decisão que você tomou tem consequências, seja ela positiva ou não. Mas quando você traz isso para você, isso facilita a tomada de decisão. E a gente só consegue trazer isso quando a gente se conhece, quando a gente conhece, quando a gente consegue dizer sim ou não para você mesmo. Então, a definição de autoconhecimento é mais ou menos isso. Por quê? Para mim, pode ser assim. De repente, se eu perguntar para o Vitor, ele vai me falar uma outra coisa. Mas que, no fim, é o autoconhecimento também. Neste momento, alguém quer fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa? Se quiser, fique à vontade. Ok? Podemos continuar? Como que o autoconhecimento ele impacta o crescimento pessoal e profissional? Então, aqui de um lado eu coloquei autenticidade, bem-estar, resiliência, relacionamentos saudáveis e tomada de decisão para o lado pessoal, e o lado profissional está aqui do outro lado, né? Então, vamos lá. Autenticidade e bem-estar. O que é isso? Porque quando a gente conhece os nossos valores, as nossas crenças, aí tem gente que vai perguntar assim, Carol, mas o que são meus valores? É respeito, é o amor, é não roubar. Cada um tem os valores que são enraizados. Eu tenho valores que são enraizados. Essa questão do respeito, que eu falei, amor, cumplicidade, então, ser verdadeira com o outro, esses são valores que eu trago para mim. E tem outros que são crenças, e as crenças, muitas vezes, essas crenças que são enraizadas, Carol, mas o que é crença? É aquilo que quando seu pai falava assim para você, tem as crenças positivas e negativas, viu, gente? Vou falar uma logo positiva. Eu cresci escutando o papai falando assim comigo. Essa aqui é a Carolina, a minha filha vencedora. Este era o meu pai falando para mim. Então, era uma crença o quê? Uma crença positiva, uma crença que me impulsionava. Mas quantas vezes o meu pai falou também comigo assim, que a Carolina, faz um concurso público, porque aí você vai ter uma estabilidade no seu trabalho. Então, eu cresci com essa crença, de que para eu ter uma estabilidade, eu tinha que estar dentro de um trabalho fixo, um trabalho, principalmente um concurso público, aí seria perfeito. Então, isso são crenças. Então, cada um aqui, com certeza, tem a sua. Quando a gente consegue entender essas crenças, a gente começa a se conhecer melhor. Eu tinha uma crença do não merecimento. Então, eu pensava, não posso comprar um vinho caro para mim,
porque eu já sou feliz demais. Então, como é que eu vou trabalhar essa crença do não merecimento? É difícil, gente, porque a gente cresce escutando. Olha, eu escutei isso. Tá vendo? A gente não precisa ser rico para ser feliz. Então, eu pensava, se eu tivesse uma condição melhor, eu não ia ser tão feliz. Então, o que você ia preferir? Ser muito feliz ou ser rico? Aí a gente prefere o quê? Eu quero ser muito feliz. Só que a gente tem que entender que a gente pode ter as duas coisas. Você pode ser rico, você pode ser feliz, você pode estudar e, ao mesmo tempo, não precisa ir para um concurso público. Então, assim, essas crenças, elas precisam ser entendidas para que sejam quebradas. E essas crenças, geralmente, a gente adquire na fase mesmo de infância. Porque, sem querer, pai e mãe vêm colocando isso na cabeça da gente, mas eles fazem isso querendo o melhor para nós. Em momento algum, eles pensam, nossa, eu vou limitar o meu filho. De forma alguma. Eles fazem querendo o nosso melhor, da mesma forma que nós, com os nossos filhos, a gente faz o tempo todo o melhor para eles. Mas quando chegar na fase adulta, eles vão falar, nossa, o papai me colocava essa crença, ou a mamãe, enfim. Então, essa questão das crenças é isso. É mais fácil a gente viver como? De acordo com a nossa autenticidade. O que é isso, Carolina? Como assim viver de acordo com a autenticidade? Que é o que eu estou falando aqui, autenticidade e bem-estar. Quando você é autêntica, em qualquer lugar que você estiver, a sua vida é mais leve. Um exemplo, hoje eu estou lá na minha aula, lá no Mastermind. Estou falando do Mastermind porque o Vitor está aqui, né? Aí eu estou lá na aula do Mastermind, eu sou super alegre, conversada, e chego, eu abraço as pessoas, eu sou mais carinhosa, enfim. Então, essa é a Carolina lá no Mastermind. Aí vamos supor que eu vou num evento do Mastermind e o meu marido vai comigo. E quando eu estiver lá nesse evento, de repente, o meu marido, eu só vou ficar ali do lado do meu marido, eu não vou conversar com ninguém. Eu vou estar sendo autêntica, gente? De forma alguma. Eu não vou estar sendo autêntica. Eu vou fingir que sou uma pessoa que eu não sou. Ou eu estou fingindo de um lado, ou eu estou do outro. A autenticidade é isso, é você ser quem você é em qualquer lugar que você estiver. Carol, mas como que eu vou ser assim tão alegre, conversada, num ambiente mais reservado? Não precisa de ser alegre e espontânea demais num ambiente mais reservado, sofisticado, mas você precisa ser autêntico. É sobre isso, sobre a autenticidade. Ser você em qualquer lugar que você estiver. Porque se você é uma Carolina perante os amigos e uma outra Carolina perante a família, você não está sendo autêntica. Alguma coisa aí está errada. E é preciso trabalhar essa questão do autoconhecimento. O segundo ponto que eu coloquei foi a resiliência. O que é a resiliência? É entender mesmo as suas emoções, suas reações. Porque quando você entende as suas emoções, as suas reações, isso vai te permitir muito mais enfrentar os desafios e as adversidades com muito mais confiança. Olha, eu entendi que essa situação aqui não é a melhor situação, ela está realmente adversa a tudo que eu estava imaginando, mas o que eu posso fazer aqui para que eu consiga tirar proveito dessa situação? Você ser resiliente, entender aquela situação ali e ainda por cima tentar tirar proveito, mesmo que essa situação seja adversa a tudo aquilo que você estava querendo. Ok? Outra coisa, relacionamentos mais saudáveis. O autoconhecimento, gente, ele ajuda demais a ter relacionamentos mais saudáveis. Por quê? Porque você vai começar a se aproximar de pessoas que realmente você tem empatia, pessoas realmente que vão te trazer um conforto de vida mesmo. Carol, mas nem sempre é assim. Existem muitas pessoas que são desafiadoras. Existem demais. E tem aquelas pessoas que não tem como a gente deixar de conviver. Por exemplo, tem gente que tem, sei lá, um cunhado muito difícil, mas você vai parar de conviver com aquele cunhado? Não tem jeito, não tem como. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a lidar com essas pessoas que são mais desafiadoras. Quando você consegue
entender que aquele cunhado ali, ele é mais desafiador, então vamos conversar menos com ele, vamos falar só o básico, sem ser desrespeitoso. Então, e quando você se conhece, você consegue fazer isso, você consegue ponderar mais, você consegue ter um autocontrole muito melhor. Quando você tem esse autocontrole, essas questões de relacionamento, elas se tornam muito mais saudáveis. Porque você sabe aonde que você pode colocar seu pezinho mais fundo e aonde que você tem que colocar ali mais de leve. E, por último, a questão da tomada de decisões, né? Que é conhecer as prioridades. Então, quais são as minhas prioridades? Quais são os meus objetivos? Porque quando você conhece as suas prioridades, os seus objetivos, fica muito mais fácil para você tomar uma decisão. E aí você vai ficar muito mais alinhado aos seus valores, aos seus desejos. Mas por quê? Você conhece o que você quer, as suas prioridades ali e os seus objetivos. Carol, mas como que eu faço para conhecer os meus objetivos e as minhas prioridades? Já falei com vocês, ó, papel e caneta. A partir do momento que você começa a escrever, quais são as minhas prioridades? A minha prioridade é dar aula do Impulse hoje, fazer meu workshop, eu tenho que mudar de casa. Você começa a listar. Mas dentro de tudo isso que você tem que fazer, qual que é a prioridade? E entender que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que fazer uma coisa de cada vez. E como diz no SP2, que é um programa da Babi, sem pausa e sem pressa. Isso é importante. Você entender que dá para fazer tudo? Dá. Porém, uma coisa de cada vez. Sem pausa. Você tem que ter constância. Sem pressa. Mas não deixar de fazer nunca. Então, é a questão da constância. Quanto mais constância você tem, mais você consegue atingir os seus objetivos. Quanto mais você atinge os seus objetivos, mais feliz você fica. Você está vendo que é tudo uma coisa só, tudo vem girando assim, ó, para chegar aos objetivos, você chegar e resolver. É muito assim. Agora, para o lado pessoal, profissional, com o autoconhecimento, o que o autoconhecimento agrega na questão do crescimento profissional? Quando a gente conhece as nossas habilidades, os nossos interesses, fica muito mais fácil da gente escolher uma carreira. E aí a gente ter mais sucesso nessa carreira. Eu atendi uma mentoriada certa vez e ela falou comigo assim, mas você já sabia o que você queria quando você saiu do banco? Na realidade, eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Mas uma certeza eu tinha. Eu gostaria de trabalhar com pessoas. Isso era uma certeza. Mas por que eu tinha essa certeza que eu queria trabalhar com pessoas? Porque eu me conheço. Eu sei quais são as habilidades que eu tenho. Durante esse tempo todo que eu trabalhei lá no banco, qual foi o meu maior foco? Pessoas. Qual que era o meu maior interesse? Em impulsionar pessoas, fazer com que essas pessoas crescessem, fazer com que essas pessoas atingissem aqueles objetivos que elas tinham. Como que eu fazia isso? Escrevendo mesmo. Fulano, qual que é o seu objetivo? O que você pretende aqui nesse período que a gente está trabalhando juntos? E com isso, a pessoa consegue ter uma evolução muito maior. Mas a gente consegue ter esse desenvolvimento na carreira e entender qual caminho vai seguir a partir do momento que você se conhece. Que você começa a prestar atenção em você mesmo. Porque, às vezes, a gente é egoísta com a gente. O que acontece? Minha filha está precisando disso, você vai lá e faz. Meu marido está precisando daquilo, você vai lá e faz. Você está sempre disponível para o outro e para você. Que momento você está disponível para você? Você cuida da doença do outro, mas não cuida da sua doença. Você cuida de tudo para o outro, mas em que momento você olha para você? Não é ser egoísta olhar para você, muito pelo contrário. Quando a gente entra, eu vou dar um exemplo aqui do avião que eu adoro. Quando a gente entra dentro do avião e a aeromoça vira e fala assim, caso aconteça alguma despressurização, vão cair máscaras à sua frente. Em primeiro lugar, coloque a máscara em você para depois ajudar a pessoa que está do seu lado. Por que ela fala isso?
Porque se você não estiver bem com você mesmo, você não consegue ajudar o outro. Ah, Carol, eu consigo sim, consegue. Mas vai ver daqui 3 meses, 4 meses. Você está pior do que aquele que você ajudou. Porque você esqueceu de olhar para você. Isso é muito importante. Como diz o meu filho mais novo, o Vitor, mamãe, em primeiro lugar, quem eu mais amo é Deus. Em segundo lugar, sou eu. Agora pensa, ele tem 8 anos e ele fala que em primeiro lugar ele gosta de Deus. E em segundo, dele mesmo. Se todo mundo entendesse que o gostar da gente, em primeiro lugar, não é ruim, muito pelo contrário, é o melhor que você pode fazer para você e para o outro, a vida seria mais leve para todos. Recado dado para muitos aí, eu tenho certeza. Outra coisa, quando a gente se conhece, a gente se torna um líder muito mais eficaz. Porque o líder, ele, para tomar as decisões corretas, para fazer um trabalho correto, ele, quando ele se conhece, ele vai conseguir gerenciar de uma forma melhor a sua equipe. Ele vai ser mais empático com as pessoas, ele vai tomar decisões mais conscientes. Então, o autoconhecimento para essa área profissional traz muito isso. Inclusive, ser um líder mais eficaz. Quando eu estava lá no banco, e eu tinha, graças a Deus, diversos bons resultados, e alguém vinha para mim e perguntava, Carolina, mas como é que você consegue isso? Olha, o que eu falava? Olha, eu reúno a minha equipe, e aqui eu vou falar uma frase, o mais importante é o quê? É a equipe. Por que o mais importante é a equipe? Eu, sozinha, eu posso até fazer um trabalho, ok, bem feito, mas se eu tiver uma equipe coesa, uma equipe disciplinada, uma equipe envolvida, com certeza o meu resultado vai ser muito melhor. Então, quando você tem uma equipe engajada, você pode ter certeza que é reflexo do que você está passando para a sua equipe. Lá no Mastermind, a gente usa uma frase que é muito bacana, que fala assim, haja com entusiasmo e será entusiasta. Eu sou a prova viva do entusiasmo, e eu consegui passar isso para os meus liderados, isso sempre fez com que a minha carreira alavancasse. A gente precisa ter entusiasmo, mas, em primeiro lugar, com a gente, para depois passar para o outro. Fica muito mais leve de passar esse entusiasmo para o outro, quando você mesmo consegue ter esse entusiasmo. Ai, Carol, mas é tão difícil, a vida é tão pesada, a minha mãe está doente, minha esposa está doente, não estou recebendo nada, a vida está difícil. Tá difícil. Mas está difícil para você, está difícil para todo mundo. Então, dentro dessa dificuldade, qual a luz do túnel que você vai olhar? Aonde que você pode olhar ali para ficar melhor? Ontem eu estava no ponto, eu estava de carro, descendo uma rua próxima à minha, aí veio um senhor, um jovem senhor, de muleta, todo sujo, e veio me pedir. E aí eu falei assim, olha, eu não tenho nada. Eu abri o vidro do carro, coisa que geralmente eu não faço, porque eu sou meio medrosa. Mas eu abri o vidro do carro e comecei a conversar com ele, meu caçula estava atrás, e cumprimentou ele e tudo. Aí ele falou assim, eu falei assim, não tem nada agora não. Ele falou assim, mas, não, obrigada, tem tanta gente reclamando. Aí ele começou a falar, eu sei, não deve ter mesmo não, mas muito obrigada, Deus te abençoe, eu estou aqui feliz, porque não sei o quê, eu já ganhei um café da manhã hoje, enfim. Ele começou a falar, mas ele começou a agradecer tanto. Eu falei, gente, que interessante. Eu cheguei em casa, olha que legal, gente. Eu cheguei em casa, eu fiquei tão feliz com aquilo, e o meu menino também. Estava no horário de almoço, lá em casa tinha estrogonofe. Estava acabando de sair, eu peguei, fiz uma marmitinha para ele, coloquei um suco, uma água e levei lá para ele. Desci e fui lá e levei para ele. Quando eu entreguei aquele almoço para ele, ele virou para mim e falou assim, eu não te falei? Deus é bom o tempo todo. Tem gente que fica reclamando à toa. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Agora você pensa, gente, um pedinte, sem uma perna, ele estava de muleta, ele não tinha perna, daqui ele estava de muleta porque tinha machucado a perna. Não, ele não tinha uma perna.
E ele estava ali, ó, agradecendo. E na hora que eu entreguei a comida para ele, quentinha, realmente estava quentinho. Ele falou assim, tá vendo? Deus é bom o tempo todo. E quantas vezes a gente reclama por tão pouco? Então, vamos parar e prestar mais atenção na gente, para que a gente seja cada dia melhor. Outra coisa que ajuda demais na área profissional, a gente se conhecer, é a questão da gestão do tempo e da produtividade. Por quê? Quando a gente entende que o tempo é 24 horas para todo mundo. Tem gente que consegue fazer milhões de coisas em 24 horas. Tem outras pessoas que não conseguem fazer essas milhares de coisas. Mas, se você conseguir colocar na sua agenda as prioridades, você sim, sem pausa e sem pressa, você vai conseguir fazer tudo. Só que para isso você tem que ter o quê? Disciplina. Tem que ter disciplina. Quando você é disciplinado, você consegue gerir melhor o seu tempo e ter uma produtividade melhor. Porque na hora que acaba o dia, você olha para a sua agenda e está lá. Tiquei. Ai, que bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Mas por quê? Porque você conseguiu administrar o tempo. Vai ter hora que vai procrastinar? Vai ter hora que vai procrastinar. Porque todos nós procrastinamos. Não tem como falar, eu não procrastino. Em algum momento você vai procrastinar sim, que vai ser aquele momento que você vai pegar o celular e vai começar a passar a tela, só ia ficar 5 minutos, ficou 15. Mas o importante é você ter a consciência de gerir esse tempo. Olha, eu vou sim olhar o meu Instagram aqui e só vou ficar passando tela, mas vai ser por 15 minutos. A importância são 15 minutos, ok, então durante 15 minutos eu vou ficar livre, posso brincar à vontade, mas acabou os 15 minutos, gente, é voltar. É difícil? É difícil, mas coloca então um despertador, se policia, pensa, meu Deus, se eu não fizer isso, como é que vai ser? Eu vou perder algo que eu me programei para fazer, eu vou perder esse tempo, então... Isso é muito importante. E a outra coisa é essa questão da adaptação e a inovação. Quando a gente começa a se conhecer, a gente fica mais aberto para o que é novo, a gente fica mais aberto para os feedbacks, a gente fica mais aberto para as mudanças. E eu falei aqui com vocês, eu trabalhei muitos anos dentro de um banco, e lá foram, assim, até os 44 anos de idade, até 43, eu não tinha Instagram, Facebook, qualquer outra coisa de tecnologia anterior a isso, eu não tinha. Então, eu fui conhecer, gente, é sério, o Instagram com 43 anos. Então, para mim, postar, fazer vídeo, é desafiador. Mas você fala para tanta gente, falar aqui é bom, porque está cheio de gente me ouvindo, escutando, é muito mais fácil. Agora, é desafiador, sim, mudar. Mas quando a gente entende que a mudança é preciso, que é real, vai me trazer melhoria, vai me trazer qualidade, a gente vai rompendo as barreiras e vai mudando, e melhorando a cada dia. Então, assim, esse é o primeiro passo. Como que a gente faz para crescer, né? Tanto o pessoal quanto o profissional. Quais são os impactos, né, que eu trouxe agora desse autoconhecimento? Então, nós vamos mudar agora, nós vamos fazer aqui uma atividade. Quem tem papel e caneta, ótimo. Quem não tem, vai fazer de cabeça. Mas que é algo que é super importante. Isso mesmo, Andressa, já sei que você tem papel e caneta aí, hein? É importante quando a gente faz essa análise. O que é isso? Análise SWOT. É uma análise que a gente faz, eu faço sempre nas minhas mentorias, para entender quem que é aquele meu mentoreado ali. Então, por exemplo, se você sabe quais são as suas... Então, tem a análise SWOT, que é a mesma coisa da FOFA. É o mesmo nome, vamos dizer assim. A FOFA, ela traz para a gente 4 itens super importantes para o autoconhecimento. Que o primeiro é as forças. Quais são as minhas forças? Eu sou boa para comunicar, eu sou... Vamos cada um aqui falar uma força? Vocês se disponibilizam para falar? Pode ser? Porque aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, se pelo menos... Então tá, pelo menos 3. Não precisa nesse desespero não, viu, gente? Estou vendo aí todo mundo louco para falar, né? Só que não.
Então, vamos lá, Babi, me fala uma força sua. Tá sem som. Bom, relacionamento. Os meus relacionamentos são muito fortes. Ah, ótimo. O Lécio também falou que é relacionamento. A Babi, relacionamento. A Andressa está querendo falar. Pode falar, Andressa. Otimista, acreditar. Eu sempre acredito, mesmo que esteja numa hipótese assim, tipo, quase que impossível, eu sempre acredito que vai dar certo e que vai se resolver. Ótimo. Mais alguém quer falar uma força? Comunicação. Comunicação. Com 4 pessoas aqui falaram. Vamos trabalhar aqui essas 4. Então, a Babi falou que é relacionamento e o Ellerson também. Os 2 falaram que... Quer falar, Andressa? Pode falar. Ou não? Não, eu esqueci de baixar a mão, desculpa. Não, seguinte. Então, aqui, ó. Os 2 falaram que é a força. E o Vitor falou que é a comunicação e a Andressa que é uma pessoa otimista. Ok. O que essa força traz para você de oportunidade? Que aqui, ó, nós temos, nesse quadrante, são 4 itens, que são as forças, as oportunidades, a fraqueza e as ameaças. A Marilinha está falando aqui que a dela é a criatividade. Ótimo, Marilinha, e essa é mesmo. Criativa ao máximo. Aí, ó, o Rafa está falando, a dele é disponibilidade, o Paulo falou que é a fé. Então, o que essa disponibilidade te traz de oportunidade para a vida? É isso que nós temos que entender. Quando a gente faz essa análise, temos que entender o seguinte: eu sou muito boa de relacionamento, nossa, minha comunicação é exemplar, eu sou otimista ao máximo, tenho fé. Nossa, minha fé está ali, ó. Sou super criativa. Mas o que você faz com esta força? O que essa força te traz de benefício? Eu sou muito otimista. Mas na hora... Sou super otimista, mas estou ali, ó, tranquilo. Não faço nada com esse meu otimismo. Então, se você é otimista, Andressa, e agora? Qual que é a oportunidade? O que você pode fazer com essa força sua? É isso. O Vitor é super comunicativo, ok, mas quais as oportunidades que essa comunicação pode trazer para a sua vida? O Rafael, que é extremamente disponível, o que isso traz de benefício para você? Como que você pode aproveitar isso? Mas da mesma forma, a gente tem que entender que essa mesma questão de relacionamento pode te trazer também uma fraqueza. Carol, mas como assim? Se é uma força minha, como é que ela pode ser uma fraqueza? Aí é que você tem que administrar, para entender se pode ser uma fraqueza ou não. Por quê? Peraí. Por que você tem que entender se é uma fraqueza ou não? Essa questão do relacionamento te traz... relacionamento. Quando você está ali, eu sou muito boa de relacionamento, está envolvendo com todo mundo, mas... Se você é muito boa de relacionamento, você, em algum momento, você se perde. Você quer dar atenção para todo mundo e acaba se esquecendo de você mesmo. Isso é muito importante você entender. Se você é muito boa no relacionamento, mas se perde em alguns momentos, será que isso está sendo ok para você? Será que isso, ao invés de estar sendo uma oportunidade, na realidade está virando uma fraqueza na sua vida? Porque eu quero dar atenção para todo mundo. Eu não posso dizer não para fulano, não posso dizer não para ciclano, porque eu sou muito boa de relacionamento. Se eu falar não ali para Carolina, depois como é que vai ser? Será que ela vai brigar comigo? Será que ela vai achar ruim? Então, são essas questões que a gente tem que entender nessa análise que a gente faz. E aí, depois vem a questão da ameaça. Será que essa questão do relacionamento pode virar uma ameaça na minha vida? Quando o Ellerson também falou, que é a questão do relacionamento. Muito esse lado, né? Surgiu uma proposta para mim de um trabalho e eu fui lá e aceitei.
porque eu sou muito boa de relacionamento, as pessoas me chamam. Só que 10 minutos depois, veio um outro trabalho e eu aceitei também. E que não eram coisas assim tão importantes. E aí, no dia seguinte, apareceu um projeto muito legal. Um projeto realmente que você queria há muito tempo. Só que como você já tinha aceitado 2 ali, ó, por conta de ser muito boa no relacionamento, não posso dizer não para fulano, não posso dizer não para ciclano, você vai aceitando tudo. Na hora de aceitar aquele que seria bom mesmo para você, você tem que dizer não. Então, a análise SWOT, e por que a análise SWOT? Essas letras, né, elas são em inglês. E aqui para o Brasil é que vira fofa. Então, essas forças, essas oportunidades, as fraquezas e as ameaças, elas têm que ser realmente estudadas item a item. Então, tá, a Babi é boa de relacionamento, eu também sei que ela é boa de comunicação. Mas isso é uma oportunidade ou uma fraqueza na minha vida? A fé eu tenho certeza que é bom, é ótimo, mas se você vive só pela fé, como é que você vai fazer depois? Uma força que me prejudica é cuidar e zelar dos próximos. Então, o quanto que você... Deixa eu só ler aqui. Com isso, eu acabo esquecendo de mim. Então, Paulo, isso aí é algo que é muito importante. Quando você faz esse exercício, se vocês pegarem, gente, esse quadrante, colocar no papel e começar a escrever quais são as minhas forças, essa força me leva para uma ameaça ou para uma oportunidade? Porque já que você é tão bom para ajudar o outro, e você? Que horas que você vai olhar para você? É o que eu falei anteriormente ali. Às vezes você está ajudando o outro, e, de repente, aquela pessoa está doente, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar, tenho que fazer isso. Eu não vou viajar, eu não vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Tá. Daqui 3 meses, quem está doente é você. É o que eu falei anteriormente, Paulo. Então, assim, pegar esse quadrante e entender quais são realmente as suas forças e se essa força está te levando para o lado da fraqueza, da ameaça, ou se é realmente uma oportunidade para você. Vocês entenderam, gente, como que é esse quadro? Entenderam? Se alguém não entendeu, pode mandar aqui, que eu vou respondendo para vocês, tá bem? Peraí, deixa eu passar a tela aqui, que ela trava. Uma outra coisa super importante para o autoconhecimento, e eu falo muito com meus mentoriados, é a questão da reflexão. Carol, então agora eu tenho que começar a meditar? Tem gente que me pergunta, vou ter que começar a meditar? Não, você não precisa começar a meditar caso você não queira. Mas se você quiser, ótimo. Mas o que traz de benefício as reflexões? Pode ser através de um diário. Aqui, ó, Camila Lopes. Refletir é aprender a se ouvir. Exatamente. E refletir é entender, é o que você falou, né? É aprender a se ouvir. Mas refletir, é repetir. Essa questão. O repetir se eu estou aqui, aconteceu uma situação na minha vida, e aí eu entendi, eu pensei sobre aquilo. Pensou e tirou uma conclusão. Quando você vai refletir sobre aquela conclusão que você tirou, aí você vai pensar, nossa, gente, eu poderia ter feito melhor, ou que bom que eu fiz isso. Então, assim, refletir é muito importante. Que aí vai trazer o quê? Benefícios. Quais são os benefícios e como que você pode fazer para refletir, se você não quer lá meditar? Manter um diário que é seu, gente, não é para escrever, hoje eu acordei, depois saí, não. Escrever um diário com essas informações mais importantes para a sua vida. Uma outra sugestão que eu trouxe aqui, que eu amo, essa aqui, ó. Sugestões de perguntas reflexivas diárias. O que é isso? O que é isso? Reflexão diária? Refletir no final do dia sobre aquilo que você fez. Será que foi importante mesmo eu ter feito aquela ligação? Será que foi importante mesmo eu ter dito sim para aquela pessoa? Eu poderia ter dito não, que teria sido melhor para mim. Então, assim, essas reflexões, elas te levam demais ao autoconhecimento. E uma atividade prática. Olha que legal, gente. Escrever uma reflexão sobre um evento recente e as emoções associadas. Terça-feira foi a minha formatura. Então, eu posso escrever sobre isso. Me formei no Mastermind.
é um evento. E qual é a emoção associada a isso? Empoderamento, entusiasmo, alegria, conhecimento. Quando a gente começa a escrever esse tipo de emoção, a gente começa a se entender. Então, olha, legal, eu tive uma formatura e as emoções que eu tive foram todas positivas. E se essas emoções foram positivas, então eu posso começar a estudar mais. Eu acho que me formar mais vezes vai ser legal. É isso que vocês têm que entender. Se, né, no meu caso aqui, a formatura me trouxe emoções positivas, então é disso eu posso fazer mais. Agora vamos pensar um outro evento. Levei meu menino para a escola, mas só que a gente saiu atrasado, foi uma correria danada, eu fiquei estressada no carro, o meu filho ficou estressado porque eu fiquei estressada. Então, isso aí foi um evento. Como que eu vou refletir sobre isso? Se eu saio atrasada, eu não fico confortável, eu não fico feliz. Então, Carolina, se autoconhecer a partir daí, pode sim, pode ser a partir disso. Começar a escrever sobre os eventos que acontecem em sua vida, que aí você vai entender. Eu já sei que sair atrasada para levar o meu filho para a escola me traz um estresse absurdo. Então, se isso me traz um estresse, eu vou sair atrasada? De jeito nenhum. Mas a gente só começa a entender isso quando a gente para refletir. Porque muitas vezes a gente fica no automático, e aí você acha que levar o filho atrasado e ficar nervosa, você não sabe que foi aquele evento que te proporcionou isso. Porque você não parou para pensar, aí você acha que é o dia inteiro que está estressado. Não é isso. Às vezes é só aquele ponto ali. Então, essa questão da reflexão, ela é muito importante para se autoconhecer. O que mais? Vou passar aqui, gente. Reflexões e planos para o futuro. Como que a gente consegue, né? Eu propus aqui para vocês fazer essa reflexão e planos para o futuro. Carol, mas isso é tão difícil? É fácil, pode até não ser, mas você tem uma técnica para isso. Na aula de terça-feira, a Maria falou muito sobre as metas, a Babi falou, enfim, ontem até a Camila Lopes também falou na aula dela. Como que a gente pode fazer para poder trabalhar essas questões do plano para o futuro? Usar uma técnica super simples, que é a técnica SMART. Que cada letra significa uma coisa. Então, aqui, ó, S de específica. É muito importante você ter uma meta específica. O que seria uma meta específica? Quero fazer um curso, a Babi, quero fazer o Mastermind. Né, Babi Reis? Então, isso é uma meta específica. É mensurável. Você consegue realmente entender que você pode fazer essa meta que o Ederson falando. O caminho pode estar certo, mas o motivo para percorrer não pode estar errado. Suas dicas são... Não consegui ler aqui o finalzinho. Suas dicas são fundamentais. Aí, olha que legal isso. Obrigada, Ederson. Então, é mensurável essa meta sua? Você vai conseguir mensurar? Como que eu vou mensurar isso? Me matriculei no curso Mastermind. São 12 semanas. Então, dá para mensurar isso. Em 12 semanas, você vai formar. É atingível? Você dá conta de fazer isso? Como é que eu vou saber se é atingível? Em primeiro lugar, vamos ver o financeiro. Eu consigo fazer o pagamento desse curso agora? O horário que está disponibilizando, o dia, vai ser, sei lá, quinta-feira de 7 às 11. Eu vou conseguir atingir isso, esse objetivo meu? Outra coisa, é relevante, importante para mim fazer mais um curso? Se é importante para mim, esse curso específico é o melhor? Eu te digo que viu, Fabi? Mas isso tudo você tem que analisar. E é temporal, eu consigo entender qual o tempo que eu vou estar naquele curso. Porque uma coisa é você começar e não tem prazo para acabar. Agora, se é temporal, se você sabe que vai começar nessa próxima quinta-feira e durante 12 semanas, toda quinta-feira, de 7 às 11, você tem que estar disponível para aquele evento, você vai entender todo esse contexto e vai falar, não, eu consigo fazer. É uma técnica, gente, que é para todo mundo anotar, SMART. Ter um objetivo específico,
mensurável, atingível, relevante e temporal. São 5 itens simples, mas que fazem toda a diferença na hora de atingir um objetivo, de chegar realmente até o fim. Falando em fim, estamos seguindo aqui agora para o fechamento, e eu trouxe uma frase que eu coloco geralmente em todas as minhas mentorias, que é: ou você aumenta suas habilidades, ou você diminui seus sonhos. Como assim, Carol? A gente tem milhares, né? Nós todos temos milhares de sonhos. Mas, eu sonho em fazer o curso, mas não move uma palha para poder atingir. Eu sonho em ser uma médica, mas para você ser médica, você vai ter que fazer o curso de medicina. Então, quais são as suas habilidades? As suas habilidades estão ligadas aos seus sonhos? Se elas não estão, gente, então tem que percorrer esse caminho. Tem que ver. Então, eu vou ter que, olha, eu quero fazer medicina. Não, eu quero ser médico, mas eu ainda não fiz medicina. Então, o que você tem que fazer? Começar a estudar. E não é pouco, não, é muito. Então, assim, as suas habilidades, os seus sonhos têm que estar de acordo com as suas habilidades. Se não estiver, corre atrás das habilidades. Agora, para que isso aconteça, seria muito importante você pegar a análise fofa e realizar, que são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. E a análise SWOT, que ali você vai entender muito melhor os seus objetivos. Se aquele objetivo, realmente, ele é mensurável para a minha vida. Se aquele objetivo, o mais importante, se ele é relevante para a minha vida. Isso é fundamental. Então, eu trago esse recado, estou terminando na hora, bonitinha, viu, Babi? Volta essa frase anterior para a gente tirar um print, postar e marcar você. Essa frase é linda. Pronto. Viu? Então, hoje, termino a minha primeira aula dessa sessão de 4 aulas. Na quinta-feira que vem, eu vou estar aqui de volta também com a Babi. Mas antes de finalizar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, fique à vontade, que eu estou aqui disponível para responder. Se alguém tiver, vou deixar aqui com vocês, pode ir pensando aí, viu, gente? Vou deixar aqui com vocês os meus contatos, né? Que é do meu Instagram, do site, do LinkedIn. E falar para vocês que amanhã nós temos mais uma aula, né, Babi? E amanhã será com... Amanhã será com a Brina Campos. Ela trabalha na área do marketing e amanhã a aula será sobre estruturação do perfil do Instagram. Exatamente. Então, é uma aula que todo mundo precisa. Por mais que a gente nosso Instagram sempre esteja bonitinho, a gente sempre tem o que organizar, o que arrumar lá dentro. Então, eu trouxe uma profissional para poder nos ajudar nisso. Exatamente. Muito obrigada a todos. Obrigada a aula amanhã ao meio-dia, tá? Esqueci de falar. Tem isso. E a sua na semana que vem, às 9 horas da manhã, novamente. 9 horas. Nós vamos falar sobre resiliência e inteligência emocional na próxima quinta-feira. Obrigada a todos. E se quiserem mandar perguntas pelo meu Instagram, podem mandar que eu vou responder, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Tchau, princesa. Príncipe, no caso, né? Foi o Vitor. Beijo, obrigado. Tchau. Aqui, ó, o Cláudio levantou a mão. Pode falar. Acho que ele deu um tchau, será? Ele deu um tchau? Então, ó, um beijo para você. Obrigada, Carol. Parabéns, foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Lê. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Até mais. Beijo, obrigada, turma. Até mais.